Tema para analisarmos com a ajuda de Daniela Nunes e Bernardo Valente, especialistas em relações internacionais. Bom dia, sejam bem-vindos. Daniela, o que é que procura Zelensky com estas viagens, em especial a de hoje? É com Giorgia Meloni, este encontro que ainda vai decorrer. Sabemos que é uma grande defensora da Ucrânia, mas que é muito próxima também de Donald Trump. Olá, bom dia. Isso pode ser um ponto muito positivo, não é? Essa ambiguidade pode trazer aqui alguns trunfos a Zelensky já hoje. Este é um momento em que estamos verdadeiramente a atravessar uma fase de risco quanto à possibilidade de um mau acordo. Portanto, é muito importante que todas as alternativas, e nomeadamente as europeias, portanto, aquelas oferecidas pelos aliados, sejam aproveitadas, sejam debatidas e, sobretudo, sejam, portanto, solidificadas e é muito importante que lhe possamos conferir robustez nesta fase em que ainda o plano de Trump, primeiramente o dos 28 pontos e depois o dos 19, não está totalmente fechado. Ainda não está fechado e ainda não foi avante, ainda bem para a Ucrânia. Portanto, não vemos estes encontros todos como inconsequentes. Não, claro que não, e não são apenas simbólicos. Eu acho realmente que são muito importantes, precisamente porque estamos num momento em que o perigo de um acordo mau para a Ucrânia avançar é real. Eu acho que nunca estivemos tão perto de fechar um acordo e muito menos um acordo que seja tão prejudicial para os ucranianos e para a manutenção da integridade territorial da Ucrânia, porque, como sabemos, os Estados Unidos estão a fazer muita pressão no sentido de algumas cedências que são absurdas e que, de resto, ontem, na reunião entre Zelensky e aqueles 3 representantes da coligação de vontades, esse foi um ponto crucial e um ponto em que há de facto uma convergência que é muito importante, em que o combinado é não ceder perante concessões que sejam absurdas, nomeadamente toda a zona leste da Ucrânia. Portanto, toda aquela faixa, é ridículo ceder tudo isso a Vladimir Putin. Em relação a Giorgia Meloni, o que está em cima da mesa é uma forte expectativa em relação à figura, não é, da Primeira-Ministra, na medida em que ela tem, de facto, uma proximidade, como estavas a dizer, a segmentos que são muito importantes e que estão ligados ao poder em Washington. Se ela efetivamente pender para esta solução europeia de que se estava a falar ontem, Kiev fica com uma posição e com uma importância acrescida na negociação. Se porventura ela preferir optar por uma solução muito mais pragmática, vocês têm que ceder, vocês estão na mó de baixo, então Kiev perde um bocadinho aí a Ucrânia uma importância relativa nas negociações. É inteligente que Vladimir Zelensky procure fazer de Giorgia Meloni uma espécie de porta-voz para Donald Trump, para os Estados Unidos. Bom dia, Daniel. Sim, parece-me que é bastante inteligente, até porque Meloni tem características um pouco diferentes daquelas que Merz, que Macron, que o próprio Starmer tem. Estes 3 líderes estão principalmente, portanto aqui começando não por Zelensky e por Meloni, mas sim por estes 3 líderes, têm particularmente uma crise de legitimidade interna, quase todos eles, de formas diferentes, mas principalmente do ponto de vista económico e político, são posições frágeis e então tentam também, nesta questão da Ucrânia, trazer alguma legitimidade para o plano interno. Portanto, projetar-se no plano externo, projetando assim também para dentro uma imagem de que as fronteiras da Ucrânia são as fronteiras da União Europeia, portanto, ao defendermos as fronteiras da Ucrânia, estamos a defender um projeto europeu, uma ideia da Europa. Meloni acontece muito com Macron. Sim, imenso. Do plano interno tem outras dificuldades. Imenso. Com Meloni é ligeiramente diferente, porque Meloni, neste momento, e numa altura também que vemos que Donald Trump e aquele memorando de segurança um pouco bizarro em que fala de fragmentar a Europa, no fundo, e fazer estes partidos patriotas crescerem, Meloni teve a capacidade de aparecer como uma líder mais radical e, aos poucos, trazer também outros líderes radicais dentro de Itália para a sua cúpula de poder e melonizá-los, ou seja, torná-los muito mais moderados, que é o que estamos a ver agora. E, portanto, o exemplo de Meloni é importante no futuro da própria União Europeia. É importante para Zelensky, porquê? Porque Meloni, desde que saiu o primeiro plano dos 28 pontos, Meloni esteve sempre muito calada, esteve sempre em silêncio e a Itália não se expressou. Ou seja, ainda não percebemos que posicionamento é que poderá ter a Primeira-Ministra italiana em relação ao plano inicial de Donald Trump, com estas cedências todas à Rússia. Mas como a Daniel dizia, que é verdade... O que é o expectável? Meloni é muito próxima de Donald Trump, ou pelo menos, não diria muito próxima no sentido de uma relação de amizade, como tem, por exemplo, Donald Trump com Putin, ou proto-amizade. É próxima no sentido em que Donald Trump olha para ela e reconhece nela uma líder forte. E, portanto, por aí
Acredito que Meloni pode ser muito importante a trazer novamente aquilo que são as queixas ucranianas relativamente aos 28 pontos originais para cima da mesa, se bem que temos aqui um problema, que é que estamos sempre a jogar com pouca informação. Sabemos que as negociações são longas, são duradouras, são produtivas, mas nunca sai muito mais que isto. E parece-me que aqui a grande linha vermelha, e Meloni também não será capaz de resolver essa linha vermelha, é a questão do Donbass e quem é que cede territórios a quem. Ou melhor, se a Ucrânia cede e até que ponto é que cederá todo o Donbass ou Donetsk. Parece-me que, lá está, mais uma vez, pode ser importante este périplo de Zelensky, porque, ao contrário da semana passada tínhamos Putin e Dmitriev a fazer a ameaça clara à Europa de que isto poderia escalar, principalmente ao nível dos ativos russos. Agora, isso transitou para o lado americano e temos Elon Musk a ameaçar a União Europeia à conta das sanções ao X, antigo Twitter, e temos também Donald Trump com o tal memorando de segurança que falava. Portanto, há aqui uma mudança de paradigma que me parece que é importantíssimo que os líderes europeus estejam unidos, não só na União Europeia, mas também com Star. E esse ponto da União foi, de resto, focada, Daniela, pela Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ao dizer que a guerra da Rússia procurou dividir, mas acabou por fazer o contrário. Pergunto se é mesmo assim, ou se esta é apenas uma mensagem um pouco teórica para Putin e também para Donald Trump, porque, bem sabemos, nesta questão dos ativos russos congelados não há ainda totalidade de acordo, não há unanimidade, temos a Bélgica a bloquear, mas ainda há dias também, mesmo na questão do gás russo, também não há unanimidade. Vimos ainda há dias Viktor Orbán a garantir que não vai deixar de importar o gás russo. E também a Eslováquia, não é? Mas esses países, quer dizer, são sempre os mesmos. Aqueles que não permitem que haja um consenso ao nível dos 27 são sempre os mesmos, e as razões têm a ver, obviamente, com as lideranças de que estamos a falar, que são pessoalmente e politicamente mais próximas a Putin e a Moscou e à forma de atuação da atual Rússia, mas também por questões obviamente ligadas à sua cultura histórica. Estes países, parte da antiga Europa de Leste, são países historicamente muito dependentes do gás russo e, portanto, precisam de uma alternativa muito concreta ao gás russo. Para também não se desmoronarem internamente, não é? Portanto, é como o Bernardo estava a dizer, estamos sempre aqui a jogar em dois planos, que são o interno, portanto, o das políticas domésticas, e o do externo. Em relação à Comissão Europeia e à necessidade de passar uma mensagem que tem, de facto, um teor teórico, não é? Ela diz aquilo que tem que ser dito, mas a verdade é que não me parece que isso se cinja a essa esfera e a esse domínio da teoria, exatamente. Porque, de facto, a guerra na Ucrânia uniu. Há, de facto, cisões e vamos ver se Meloni hoje vai contribuir para essas cisões ou se, porventura, vai servir aqui de elemento cola e se vai ajudar à ideia de que o plano, tal e qual como ele foi orquestrado por russos e americanos, é para ser rejeitado. Portanto, a questão de entregar à Rússia toda a região do Donbass é para rejeitar essa ideia. Algum tipo de cedência vai ter que acontecer, não é? Sabemos que então não haveria acordo. Portanto, seria uma vitória ucraniana e uma derrota da Rússia. E isso não vai acontecer. Infelizmente, já sabemos que vai ter que existir algum tipo de cedência. Portanto, entre o discurso e aquilo que está a acontecer na realidade, parece-me que tem existido um equilíbrio que não podemos negar. De facto, a guerra tem vindo a unir, e mesmo ao nível da opinião pública e das sociedades civis, a verdade é que não podemos negar, sobretudo no que diz respeito àqueles países mais próximos, como é o caso da Polónia, ao nível, por exemplo, da recepção de refugiados, mas noutros casos também, a própria Hungria, que apesar de politicamente ser a Hungria de Orbán, socialmente as pessoas não são todas colonos de Orbán, não é? Sim. E têm coração e sentem-se na pele dos ucranianos, precisamente porque num passado histórico que não é assim tão longínquo, também fizeram parte de um quintal político que era a Europa de Leste e que servia como a zona satelizada da União Soviética. E, portanto, estas pessoas sabem exatamente Bernardo, que influência é que poderá ter Meloni? É também esse o ponto. Apesar do seu posicionamento até poder, de facto, ser mais ao lado de Kiev e de Zelensky, que influência poderá ter concreta nos norte-americanos em Donald Trump? Sendo muito telegráfico, acho que muito pouco.
Ou seja, a influência que Meloni terá é a mesma influência que a coligação dos despotos tem, portanto não alterará grande coisa, até porque Donald Trump, quando fala da erosão dos valores civilizacionais, ele não faz sentido sequer como é que se orquestra a organização interna da própria União Europeia. Portanto, para ele receber, parece-me que é tudo muito parecido, receber Meloni, ou receber Ursula von der Leyen, ou receber Kaja Kallas, ou receber o próprio António Costa, para ele não entende bem quem é o responsável pela diplomacia europeia, já se percebeu, e ele também acho que não entende bem quem é o responsável pela diplomacia americana. É Witkoff, é Kushner, depois é Marco Rubio, e vivemos nesta transição democrática, diplomática constante, que faz com que também Meloni não tenha grande influência no processo. No entanto, lá está, é mais uma vez um reiterar de apoio às fronteiras ucranianas, ao esforço de guerra ucraniano, e de uma vez por todas vamos ter que perceber que em vez de estarmos a pensar em quem é que vai entrar em 2030, e aqui não falta da Ucrânia por ser um caso muito sui generis, temos a pensar se temos a coragem política e os mecanismos de, quando for necessário, expulsar a Hungria, a Eslováquia, ou se não, vamos estar sempre, constantemente a usar o artigo 122 para ultrapassar esta questão da unanimidade. E a lidar com sucessivos bloqueios. Claro, porque aí não é uma Europa, é uma Europa a várias velocidades, ou são várias Europas. Bernardo Valente e Daniela Nunes, Obrigada. agradeço a sua presença. A continuação de um bom dia. Obrigado, bom dia.